Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou muito animado hoje com a nossa conversa. Trouxe aqui para vocês o Márcio Placedino, da Toro Investimentos. É uma empresa referência aí no mercado de investimentos, com uma história bem bacana, que inclusive eu já peço ao Márcio que se apresente e eventualmente já até entre nessa história da Toro aí, para quem não conhece, ficar conhecendo e a gente engatar aí um papo que eu acho que vai dar para dar uma luz aí sobre o que está acontecendo no mundo dos investimentos, todas essas evoluções, alguns números aí que podem ajudar o ouvinte do podcast a tomar melhores decisões. Márcio, muito prazer, muito obrigado, seja muito bem-vindo, cara. Oi, Fred. Oi para todo mundo que está escutando. Super prazer estar aqui participando desse bate-papo. Acho que desde a primeira vez que a gente conversou, já vão uns 4, 5 anos, né, Fred? Isso. Sempre trocamos muitas figurinhas sobre o mercado, falamos muito. Acho que vai ser uma conversa muito rica, como é sempre que a gente tem a oportunidade de se encontrar e falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é investimento, que é o mercado financeiro em geral. Para quem não conhece a Toro, a gente começou em 2010, né? A Toro iniciou a história dela como uma escola voltada para o investidor que queria aprender um pouco mais sobre o que era o mundo de investimento, uma pegada muito ligada à renda variável. E já naquela época a gente viu uma necessidade que esse investidor tinha também de um acompanhamento, né? Às vezes é um ambiente ali que só o conhecimento teórico não é suficiente, o acompanhamento na prática é muito importante. Então a gente começou a oferecer desde o início ali, há 10 anos atrás, essa combinação da análise, de ensinar o que era uma boa alternativa de alocação, combinada com o que é o conhecimento teórico e a educação no tema. Na sequência, a gente percorreu algum tempo com esse modelo e começou a sentir uma necessidade que o cliente tinha de não só conhecer o que era o mercado, saber a regra do jogo, mas ao mesmo tempo ter esse acompanhamento e executar o investimento. Então, quando foi em 2003, a gente desenvolveu uma solução que permitia que os nossos clientes investissem na prática a partir do que era o nosso conteúdo, tanto educacional quanto de recomendação, de pesquisa ali de investimento. E lançamos o Toro Radar, né? Foi ali a sementinha do que veio se tornar hoje a Toro Investimentos. Essa história foi se desenvolvendo. Em 2016, a gente entendeu que para levar a experiência do nosso cliente para um outro nível, a gente tinha que dar um passo além, né? Até então, a gente estava de fora do sistema financeiro, a gente falava sobre esse mundo do sistema financeiro, mas a gente estava do lado de fora do muro. E a gente descobriu que existe uma limitação muito clara de até onde você pode ir quando você está mudando só a tela, só a interface que o cliente vê. Existem coisas que estão na lógica ali, nos sistemas que foram criados, nas regras de negócio, que precisavam ser mudadas para se adequar a um público novo. Naquela época, a gente tinha 400 mil pessoas investindo na Bolsa no Brasil, 0,5% da população, talvez menos que isso, mas era uma demanda que estava reprimida e que alguma hora iria vir à tona, né? A gente já começava a ter sinais disso. A gente entrou com esse pedido ali de passar a fazer parte desse mundo do sistema financeiro. Depois de percorrer o processo de autorização em 2018, a Toro vira a primeira Intec até a sua própria instituição financeira. Então, começamos como uma corretora que era participante de negociação plena, agente de custódia, membro de compensação. Então, a gente oferecia aquela gama toda de serviços de corretagem, de distribuição de investimentos conectada à educação e à análise, que sempre foram do nosso DNA, foram a nossa marca registrada. E essa história que começa em 2018 foi ganhando corpo, ganhando escala ali ao longo desses últimos 2 anos. A gente iniciou com uma oferta muito centrada em bolsa de valores, né? A gente sempre acreditou que existia a maior dificuldade do brasileiro acessar, que era o mercado mais áspero para quem estava iniciando esse processo de investimento, mas a gente sempre teve uma crença muito forte de que uma carteira bem-sucedida, eu continuo acreditando muito nisso, é uma carteira diversificada, com viés de longo prazo, que se beneficia de aportes recorrentes. Então, à medida que o tempo foi passando, a Toro foi conectando outros produtos, né? Trouxe ali fundos de investimento imobiliários, fundos de investimento em outras categorias de mercado, BDRs, que são representações de ações internacionais negociadas no Brasil. Hoje você pode, com um clique, ser sócio da Amazon da mesma forma que você é sócio da Vale, ou da Netflix da mesma forma que você é sócio do Banco do Brasil. Isso permite uma diversificação
global desse investidor a partir de valores muito baixos. Mas é um pouquinho da nossa história, né? A gente brinca que apesar de ter 10 anos e parecer que já percorreu alguma coisa no mercado, a gente ainda está muito animado de ter convicção plena que é só o começo, né? O mercado hoje cresceu muito, a gente tem já 3 milhões de brasileiros na Bolsa, mas quando a gente olha para emergentes, a gente vê que ainda tem espaço para chegar a 10, 15, quem sabe 20 milhões de pessoas. E no mundo de juros mais baixos, né, Fred? Investir de forma diversificada fica cada vez mais importante. Exatamente. Os juros aí estão bem baixos, isso realmente faz com que as pessoas tenham que buscar se mexer um pouco, né, e sair das aplicações tradicionais, poupança, renda fixa apenas para poder assumir um pouco de risco. A gente fala aqui sempre que tá tudo bem para a gente, desde que a pessoa entenda o risco que ela tá assumindo. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a trajetória que você narrou, Márcio, que né, vocês nascerem como uma empresa de educação, né, e depois se transformarem numa plataforma completa de investimentos, como você falou aí, né, partindo de ações e alcançando tesouro direto, fundos de investimento, fundos imobiliários, títulos e uma série de coisas. Você falou de 10 anos apenas, me lembrei dos anos de cachorro, né, aqueles anos que valem 7, né? Como tudo em startup, as coisas são muito alavancadas e muito aceleradas. E muito feliz da sua comparação também, né, de 400 mil investidores na Bolsa antigamente, com 3 milhões e tantos hoje, e com potencial de 15 ou 20, aí, se a gente atingir realmente os patamares de outros países. Cara, me diz uma coisa, assim, eu queria explorar um pouquinho essa transição. Você disse que enquanto vocês estavam do lado de fora e depois que vocês passaram a estar do lado de dentro do sistema financeiro, né? É uma tacada grande, se transformar numa corretora de valores, quer dizer, ser autorizada pelo Banco Central e construir toda a infraestrutura. Vamos dizer assim, que narrativa você tem desse processo? Você via a fricção e o atrito realmente de estar fora versus estar dentro como uma coisa muito grande? Você acha que essa virada de chave foi realmente indispensável para vocês? Houve bastante ganho disso? Imagino que sim, né? Perfeito, Fred. Acho que é um tema super legal para a gente contar um pouquinho, uma história divertida, né? A gente aprendeu muito na jornada, foi super gratificante ter passado por ela. Tentando, assim, colocar um pouco do contexto que a gente vivia na época, onde que a gente estava ali em 2016, quando a gente tomou essa decisão? A gente estava conectado ao sistema financeiro, mas, como eu falei anteriormente, do lado de fora do muro, né? O que isso quer dizer? Eu conseguia simplesmente mandar a ordem do cliente para o sistema financeiro, para uma instituição de distribuição, que aí cuidaria da execução, da liquidação, da tarifação desse produto, e eu cuidava da interface que estava de fora. Então, a tela que o cliente via, a experiência que ele tinha, já tinha ali a cara da Toro, mas tudo que estava por trás, não. E qual que é o problema do que está por trás não ter a cara ou a conexão perfeita com aquilo que está do lado de fora? Todo o sistema, seja o sistema de corretagem, imagino que o de crédito, que o de seguro, que o de outras indústrias, ele surge num determinado contexto e numa determinada época. Então, a Bolsa sempre foi um ambiente marcado por investidores institucionais, investidores estrangeiros e investidores com um grau de sofisticação muito grande. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a Bolsa não era lugar do investidor de varejo. Podia ter um ou outro ali mais aventureiro que cruzava essa linha, mas você tinha uma renda fixa que rendia bastante e uma dificuldade de acesso por custo, por informatização, por prestadores de serviços qualificados que era muito grande. Então, isso fez com que todas essas estruturas legadas do mercado não fossem pensadas para o investidor pessoa física, que está começando, que tem 1.000, 2.000, 5.000, 10, 30 mil reais, que é o público que a gente se especializou em atender. Então, o que a gente precisava fazer? Abrir o capô, né, uma analogia que a gente gosta de fazer. A gente foi até onde dava, pintando a lataria, dando uma polida, trocando a cor, botando uma pecinha ali de fibra de carbono, mas isso não mudava a essência. O carro precisava de um motor diferente. E para fazer essa mudança no motor, a gente precisava passar pela institucionalização que representa virar uma instituição financeira. Foi um processo de super crescimento para a gente como indivíduos e para a empresa. A gente brinca que até 2016
a gente tinha ficado muito bom em construir videogame. Então, videogame, você aperta o reset e ele volta a funcionar, não tem criticidade, né? Ninguém nunca morreu jogando PlayStation. Mas de 2016 para frente, a gente virava fabricante de avião. Então, o erro ele fica muito mais crítico, né? Uma coisa é ter uma tela que passa algum conteúdo. E se ela ficar fora do ar, tudo bem, ela volta um pouco tempo depois. Outra coisa é ter o seu saldo, né? Você guardou ali, ralou pra caramba para ganhar seu dinheiro, me enviou esse capital, confiou na instituição e de repente ele desaparece, eu sou custódio. Eu preciso ter aquilo ali com muito mais cuidado. Foi um processo de grande aprendizado que a gente conseguiu passar enquanto a gente se preparava para cruzar essa fronteira, mas o que foi muito bom quando a gente chegou do outro lado foi ter essas pedras fundamentais, essas peças do Lego criadas à nossa maneira de ser. Então, hoje a Toro tem soluções para informar a conta corrente, a posição de custódia, para transacionar, para gerenciar o risco do cliente, todas elas proprietárias e feitas, pensadas na pessoa física que está começando a investir, que não sabe ainda o que é o mercado e que precisa de ter uma ponte mais direta entre o que é a necessidade de um investimento mais sofisticado no mundo de juros baixos e o que são as oportunidades do mercado. Então, acho que esse aí foi a grande pedra de toque do que nos uniu de estar de fora do sistema financeiro para dentro do sistema ali há 4, 5 anos atrás. Excelente, excelente. Faz todo sentido. Realmente, você tem que... Chega uma hora que você tem que fazer as coisas, né? Não dá para ficar... Né? Faz parte do crescimento. Você vai se aproveitando, emparcerando, e uma hora você assume... Até assim, tem um pouco a ver com, vamos dizer assim, a trajetória de algumas outras empresas desse mercado. Aproveitando, Márcio, você podia dar um pouquinho de números aí para a gente, cara? Números aí que você tenha de, sei lá, clientes, como é que se deu esse crescimento para vocês, como é que o comportamento dos clientes também tem se alterado. Eu acho que nós vivemos um momento onde tem muita gente meio perdida, né, sobre o que fazer, né, como aplicar o dinheiro, não se sente ainda seguro para assumir certas posições, né? Como é que o cliente da Toro navegou essa ampliação das opções de investimento que vocês ofereceram para eles, por exemplo? Ótimo ponto, Fred. Eu acho que aqui a gente também tem um tema super rico para falar, né? Acho que você falou uma coisa na sua primeira intervenção que eu achei muito bem-vinda, que é esse cuidado com o risco, né? O risco em si não é uma coisa ruim, mas não saber o risco, ou não saber que se está tomando risco, sim, com certeza, algo que a gente tem que evitar. E hoje a gente está num cenário que traz uma reflexão bem profunda, que é o seguinte: hoje eu tenho uma confiança, uma convicção pessoal de que o maior risco é não tomar risco nenhum. Houve um tempo em que, cara, uma renda fixa tradicional para 100% de uma reserva de longo prazo era mais do que suficiente para garantir uma aposentadoria, um futuro tranquilo. E esse tempo hoje não é mais realidade no Brasil. A gente está falando de uma perspectiva de talvez entrar em 2021 com juros reais negativos, e a gente está falando de um cupom real, uma taxa de juros que sobra para o poupador depois da inflação, bem pequena quando a gente olha para os próximos anos. Então, é realmente desafiador isso. A maneira que na Toro a gente usou para enfrentar isso foi a combinação de tecnologia com educação. Como que a gente faz isso? Do lado da tecnologia, a gente simplifica o processo de tomada de decisão e dá transparência das regras do jogo para a pessoa conseguir tomar a própria decisão. E a gente acredita que, mais do que entregar um carro que dirige sozinho, a gente precisa entregar um carro que tenha um bom GPS e que seja de câmbio automático. Então, cada um sabe o que é melhor para si, para sua família, tem seus sonhos, suas aspirações, seus medos, suas crenças, e não existe um tamanho de camisa que serve para todo mundo. Então, não adianta simplesmente jogar num portfólio padrão e achar que todo mundo é igual. Mas, ao mesmo tempo, também não adianta uma prateleira de 500 opções no cardápio, com termos pouco usuais para a maior parte das pessoas, e acreditar que aquilo ali vai ser suficiente. Então, a tecnologia entrou para facilitar esse processo, não para fazer pelo cliente, mas para empoderar a tomada de decisão do cliente. E do outro lado veio a educação. A educação para a gente hoje vai muito além do que é um curso,
uma aula em vídeo e ela está em todos os canais. Isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de educar, né? A gente está conversando sobre investimentos e quem está ouvindo está pegando uma perspectiva diferente, pode talvez tirar algo de bom para a sua carteira. A gente educa numa tela que exibe o risco para o cliente antes dele tomar a decisão. A gente educa sendo transparente com os custos que estão envolvidos numa oferta que a gente faz de um produto, de um serviço. Educa também na sala de aula, no post do blog, no stories do Instagram. Então, essa combinação ajuda a trazer a pessoa que está fora do mercado mais para perto desse mundo. Aí tem sido uma jornada bem legal. Do ano passado para cá, a gente teve um crescimento super relevante, né? O número de investimentos feitos pelos nossos clientes de dezembro desse ano para novembro cresceu mais de 700%. A gente vai estar caminhando para terminar 2020 com 5 vezes mais clientes ativos do que quando a gente entrou nesse ano, apesar de ter sido um ano desafiador. Eu acho que isso foi um reconhecimento realmente ao poder da educação e da tecnologia, né? O que diferenciou Toro em 2020? A gente teve talvez o ano mais atípico dos últimos 10 ou 20 anos, com Covid, 6 circuit breakers durante a crise, 3 circuit breakers em um dia, né? Circuit breaker, para quem não sabe, é quando o mercado de ações cai tanto que ele interrompe as negociações para, de alguma maneira, deixar os investidores pararem para refletir se realmente eles querem vender tão mais baixo do que se negociava há um dia atrás. E a gente conseguiu, nesse momento, usando tecnologia, né, dando estabilidade, ferramenta, transparência sobre risco e educação para explicar um pouco do que dava para saber que estava acontecendo, né, porque muita coisa a gente não é prepotente de falar que sabia, acho que ninguém sabia. E isso instilou confiança nas pessoas, reforçou a noção de aportes recorrentes. A gente viu o nosso líquido, a nossa captação líquida, né, o tanto de gente que mandou o dinheiro para a instituição versus o tanto de gente que sacou, foi super positivo em março e em abril. Então a gente viu assim, no pior momento foi quando a pessoa física teve a maior coragem de fazer um aporte, de continuar numa estratégia disciplinada, e eu acho que isso aí foi muito legal. Acho que a gente tira boas lições disso, né? A primeira é a lição do conhecimento do risco, volta a bater nessa tecla, a gente saber o que a gente está fazendo, entender o produto que está comprando, conhecer, né? Ninguém precisa sair da poupança e ir direto para a bolsa, existem alternativas intermediárias e a gente não tem que dar um passo antes de ter o conforto para ele. E o segundo ponto né, que é uma combinação, talvez segundo e terceiro, ou um segundo mais robusto. Visão de longo prazo, né? Vi hoje no Instagram um post que eu vou roubar, mas vou dar a fonte, até do Faria Lima Elevator, então é mais meme do que informacional, mas é uma frase muito legal, né? Quando você for investir, lembra que Roma não foi feita em um dia. Então, eu acho que isso é muito importante, a visão de longo prazo, ela vale para tudo, né? Você entrou na faculdade, você não se forma na semana seguinte, você entra num casamento, você já não é uma família feliz estruturada no dia seguinte, assim várias outras coisas da vida, igual para investimento. E o terceiro ponto é fazer esse aporte recorrente ao longo do tempo, né? Assim, como ninguém sabe o que vai acontecer no próximo minuto, no próximo dia do mercado, né? E em geral, se alguém te prometer que sabe isso com certeza está falando mentira, o jeito mais eficaz de se proteger investe todos os dias, investe todos os meses, investe todos os anos. À medida que você vai fazendo isso, você meio que dilui o risco de estar entrando num mau dia. Você não vai pegar o melhor dia de todos, mas em contrapartida não vai pegar o pior. E isso faz com que, dado que a maior geração de riqueza que a gente conhece é a atividade empresarial, é realmente a produção empresarial, é uma oportunidade de fazer parte disso através do mercado. Sensacional, cara. Você falou tanta coisa importante aí que tive que tomar nota aqui para tentar pontuar aqui um pouco para o nosso ouvinte. Sensacional a história do saber o que está fazendo, né? Conhecer o risco. Concordo demais. Sensacional a ideia da visão de longo prazo, que inclusive era uma das coisas que eu ia te perguntar. Eu sinto hoje talvez um pouco mais de impaciência e um curto prazismo, vamos dizer assim. Tem algumas pessoas que eu acho que estão escutando um canto de sereia, de dar aquela mega atacada e ficar muito rico muito rápido, né? Então fiquei feliz que você falou da história da visão de longo prazo, da história de um pouco de cada vez, né? Sempre não sabe, né, que dia que vai ser o melhor do que o outro, então vamos continuar investindo
um pouquinho de cada vez, gerando riqueza com trabalho, né? E acrescentando a ela com bons investimentos. E aí você falou também outras duas coisas que eu acho interessantes, né? Assim, não pode paralisar o teu cliente com 500 opções no cardápio e ele simplesmente não é capaz de tomar a decisão, de discernir ou escolher, né, que vai tirar o dinheiro da poupança e vai para onde. Cara, tanta coisa, aquela história do paradoxo da escolha, você não sabe mais o que fazer, tanta escolha que você fica paralisado. E aí eu ia te perguntar, assim, você disse que aplicou muita tecnologia, umas coisas interessantes aí, né, que exibir o risco antes da tomada de decisão. Olha, sabe que você pode ganhar tanto, mas pode perder tanto. Imagino que seja alguma coisa assim. Não vi exatamente, né, como é que funciona, mas imagino que seja uma coisa assim. Você falou que aplicou tecnologia também para ter transparência em relação a custos, né? Olha, esse aqui você vai pagar corretagem, esse aqui você não paga. Inclusive, até a Toro lançou no passado, não sei se continua valendo assim também, uma estratégia diferenciada de corretagem só se o cara ganhar na operação, imagino que seja um nicho ali, né? Mas eu acho legal essa história da transparência e do uso da tecnologia para poder tentar educar, foi a palavra que você usou, né? No ato da decisão, educar durante o processo de tomar de decisão para fazer um investimento. E aí, cara, até que ponto também, uma coisa que fica de dúvida para você, a tecnologia consegue entregar, consegue resolver e até que ponto você ainda precisa de assessoria do ser humano, né? Imagino que aqui ou ali a gente tenha que pegar um pouco na mão, conversar ainda da moda antiga com as pessoas para poder tranquilizá-las e fazer com que elas realmente entendam e estejam confortáveis com aquilo que estão fazendo. Legal, Fred. Em relação a taxas que você colocou, tocou num ponto bem legal, né? A Toro, quando começou, nosso plano mais famoso era o ganha-ganha, que é exatamente o que você mencionou, né? A gente só cobrava a corretagem se o cliente tivesse lucro. Era uma maneira de mostrar o nosso alinhamento com o cliente no seguinte sentido: cara, eu estou te dando uma recomendação, eu estou te entregando conteúdo, mas eu não estou entregando com nenhuma finalidade que não seja você ganhar dinheiro. E a maneira de tangibilizar isso se você perder, eu não cobro nada, se você ganhar, eu te cobro a corretagem. E a gente evoluiu isso ao longo do tempo, a gente aprendeu muito com o mercado também evoluiu, então a gente continua tendo esse plano para o cliente que quer, as recomendações que a gente oferece com a nossa equipe de analistas, mas hoje a Toro tem corretagem zero em todos os produtos. Então, você pode comprar ação, fundo imobiliário, contratos futuros, pode comprar e vender no mesmo dia, pode comprar e vender daqui a 2 anos. Qualquer transação você pode fazer com taxa zero, né? Sem letra miúda, sem pegadinha, é uma maneira de trazer o cliente para esse mercado. E, pô, mas como é que a corretora, né, ganha dinheiro? Cara, a gente tem uma plataforma super completa de curso, de serviços de pesquisa, né, de carteiras personalizadas e exclusivas para assinantes. A gente tem outros produtos que são oferecidos na plataforma. Então, mesmo a ideia se eu tenho a confiança do cliente, se ele está comigo e se eu estou acompanhando ele nessa jornada, em algum momento ele vai retribuir essa confiança adquirindo um outro serviço, um outro produto, realizando algo que de forma transparente ele vai saber que está remunerando a instituição. Tem sido uma experiência super legal nesse sentido. E aí, na hora que a gente dá esse passo ali e vai falar um pouco da tecnologia, eu acho que ela tem um papel realmente essencial, né, para você conseguir fazer essa oferta de uma maneira em que seja eficiente, seja sustentável. Acho que essa é a palavra, né? Não adianta a oferta zero que não vai parar de pé, vai capotar ali na frente. Isso é muito importante. Você tem que trazer a tecnologia para tornar o processo mais fluido, para tornar ele possível de ser feito sozinho, mas aí a gente entra na sua pergunta, que é, né, onde que está o ser humano dentro disso. Acho que o ser humano continua tendo um papel fundamental, e existe ser humano em 2 lugares, né? Um é o lugar que existe ser humano e que a gente não sabe que ele está lá, que é esse da tecnologia, da experiência e da tela, né? Mas tem um time que pensa com todo carinho no que é a experiência que o cliente vai encontrar, em como que aquele sistema pode ser programado e desenvolvido da melhor maneira possível para dar o melhor look and feel, a melhor realmente interação com o nosso cliente. Esse é um lugar que você não vê a pessoa, mas tem o carinho dela ali para colocar aquela solução de pé. E existe também assessoria, né? Hoje na Toro a gente tem uma equipe grande de profissionais que são assessores de investimento e que são especializados, né, no que a gente chama ali de sucesso do cliente.
que interagem com o nosso cliente ao longo da jornada de investimento. Então, existe a ferramenta, a informação, a execução na plataforma? Existe. E se você não gostar de falar com pessoas, se você preferir se autosservir, você vai conseguir ir de uma ponta a outra, iniciar e manter seu relacionamento com a Toro sem precisar de interagir com uma pessoa. Mas se você precisar desse toque humano, aí você vai ter um assessor à sua disposição, um especialista em investimentos para poder trocar uma ideia. E isso, muitas vezes, e para muitas pessoas, é importante. Daqui a gente buscou fazer para fechar essa equação. Vamos tirar todos os contatos que são de baixo valor agregado e transformá-los em tecnologia. Eu não preciso falar com uma pessoa para resolver um problema simples, para pegar uma informação que é facilmente disponibilizada numa tela, para realizar uma transação de baixa complexidade. Agora, se eu quero ter um contato de valor agregado, que eu vou aprender, que eu vou interagir, que eu vou trocar uma ideia mais elaborada com uma pessoa, ainda que seja elaborada para mim e não para quem eu estou falando, aí sim existe uma equipe que hoje dá esse suporte, né? A gente tem aí no time, talvez hoje, quase 50 pessoas fazendo esse relacionamento. A gente consegue juntar a escala do digital com o toque humano que só uma assessoria pessoal consegue dar. Excelente, excelente. E como é que... Bom, se eu entendi direito, você tem uma área, uma métrica aí de sucesso do cliente, ou seja, ele vai, de uma certa forma, dar o feedback dele, vai atingir uma meta, ou ranquear, né, o tratamento, a qualidade do serviço que ele recebeu, e isso, de alguma forma, vai orientar aí, né, bônus, remuneração e coisas parecidas para a tua equipe, o que alinha interesse. Imagino que seja alguma coisa assim, não é isso, Márcio? Perfeito, Fred. Assim, toda a interação que a gente tem, a gente brinca que é pegar uma das coisas mais legais que o mundo passou a ter depois do Uber, né? Que é o tal do estrelinhas na interação. Mais do que só perguntar, Fred, de 0 a 10, quanto você recomenda a Toro? E aí nenhuma crítica à metodologia do NPS. Mas o NPS talvez não cubra na vastidão e na completude que é uma relação empresa e cliente. Então, você ligou para a Toro, vou te perguntar se você está satisfeito com o atendimento, você mandou um e-mail e abriu um caso, você abriu uma conversa no WhatsApp, hoje o WhatsApp é de longe o nosso canal mais relevante de atendimento, você fez uma operação ou algumas operações, realizou uns investimentos, você vai ser convidado em pontos específicos da jornada a avaliar o que a gente está fazendo. Isso é bom também para sempre trazer a gente de volta, né, para pé no chão e muita humildade. Então, é claro que a empresa não é perfeita, a gente recebe muito elogio, os índices de satisfação são muito altos, mas a gente também escuta o que tem de ruim, né? E é muito importante ter o ouvido no trilho. Então, se você não escuta o cliente, não sabe o que está doendo para quem está do outro lado da tela, você está na antessala do fracasso, né? E a gente busca muito ter essa interação. Então, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está claro, isso aqui eu não gostei. É o que a gente mais gosta de ouvir, não no sentido de ficar feliz, mas no sentido de continuar tendo lenha para manter o forno da inovação bem aquecido. Legal. E uma outra coisa que você falou é que tem uma parte dos produtos que obviamente são gratuitos, corretagem zero, etc., que vocês fazem, e uma parte que obviamente é onde vocês se remuneram, né, está transparente, cobram assinaturas por boas análises, treinamentos, plataformas diferenciadas, com marketing, sei lá, com sinalização de time de mercado e coisas assim. Imagino que a Toro tem um perfil de cliente um pouco diferente da média do mercado. Sei lá, talvez um pessoal que, vis-à-vis outras corretoras, por exemplo, está um pouco mais inclinado a operações de bolsa, de trade, do que especialmente fundos de investimento, renda fixa. Existe isso? Na medida que vocês foram colocando outras coisas no cardápio, vocês tiveram que adequar um pouco esse processo educacional ou foi uma coisa trivial? Hoje, Fred, a gente tem todo tipo de cliente. Então, a Toro conseguiu se transformar ao longo do tempo numa casa que consegue dar ali a sensação de acolhimento para vários públicos. Hoje existe o cliente que talvez seja de onde a gente veio e que ainda é o cliente mais representativo, que é o cara que tem, de alguma forma, ações ou ativos de renda variável na carteira, não necessariamente com viés de curto prazo. Hoje a maior parte da nossa base tem, na verdade, um processo de formação de patrimônio através da Bolsa de Valores. Podem ser valores pequenos, podem ser valores maiores, mas de investimento, como eu falei, longo prazo, aportes recorrentes e com um viés essencialmente, inclusive, fundamentalista, é bastante presente.
E a gente começa a ter outros dois públicos que hoje a gente também fica orgulhoso de dar um nível de serviço que sempre a gente busca melhorar, mas que hoje os deixa bastante satisfeitos. De um lado, quem quer uma carteira mais diversificada e nos mais variados perfis de risco, desde uma diversificação só em renda fixa, baixo risco, para pessoas conservadoras que ainda não estão prontas para dar o próximo passo para um produto mais sofisticado, passando por quem já quer um fundo multimercado, um fundo imobiliário, até os investidores mais sofisticados que têm todos os produtos numa diversificação mais sofisticada. E do outro lado tem sim o cliente que tem uma perspectiva de realizar um investimento mais rápido, né? Existe um investidor que é o trader, e aí ele pode usar o trading como uma parte da carteira ou eventualmente até como a principal atividade dele no mercado. É um investidor de frequência mais alta que movimenta mais vezes ao longo do tempo, e a gente hoje atende muito bem esse cliente, porque como a gente reconstruiu a estrutura da tecnologia a partir do zero, a gente conseguiu dar muita estabilidade. A Toro foi uma das poucas corretoras que não sofreu instabilidade durante os picos de volatilidade que a gente viu em março e em abril. E isso, inclusive, foi super relevante em termos de crescimento de market share e do número de clientes que a gente atende. Então, hoje a gente tem soluções profissionais de negociação, telas desenvolvidas pela Toro e por terceiros, voltadas para um público que é mais ativo, que tem uma pegada de day trading. E o que a gente busca fazer dar para esse investidor mais sofisticado as ferramentas de proteção que ele precisa para fazer a coisa mais arriscada, só que do jeito certo. Então, olha, se eu quero fazer um investimento mais arriscado, a Toro dá transparência sobre que tipo de garantia que esse cliente está alocando, qual o risco que ele está correndo, quanto que ele pode perder. Existe uma análise super profunda de perfil do investidor, né, que é o famoso suitability, para garantir que se você não tem perfil e aderência a uma proposta mais agressiva, você não faça esse tipo de operação. E aí eu acho que o que está por trás disso vai muito na nossa origem, né, que é aquela ideia que eu falei mais cedo do empoderamento. A gente não gosta que ninguém diga para a gente o que a gente tem que fazer, né? Então, se a gente for fazer uma analogia aqui na nossa vida, todo mundo sabe que a melhor receita para a saúde, come brócolis, bebe água, faz exercício todo dia. Mas tem gente que gosta de comer massa, de comer doce, de tomar uma Coca-Cola ou beber uma cerveja, e nem por isso é menos feliz. Então, qual que é a nossa filosofia por trás de oferecer uma gama muito vasta de produtos? Se você está com um perfil em que você vai tomar mais Coca-Cola ou que você quer comer um brigadeiro, a Toro também é para você. A gente vai tentar te entregar um brigadeiro que tem menos produto industrializado, vai te dar uma Coca-Cola light, vai te ensinar o que você está fazendo e vai te lembrar de vez em quando. Fred, põe um pouquinho de brócolis aí nessa dieta que você vai viver mais tempo. Mas a ideia é atender todo mundo e conseguir dar um atendimento que resolva o que são as dores. Então, para o cara que está iniciando é conhecimento, para quem é mais sofisticado é plataforma aberta, prateleira ampla de produto, e para quem é o trader, o profissional mais ativo do mercado, que também é bem-vindo, embora a nossa filosofia geral seja de longo prazo, super bem-vindo na instituição, aí a estabilidade, plataforma, baixa latência. E aí o legal é que quando você tem a tecnologia própria, você consegue fazer benefícios cruzados, né? O fato da gente ter uma estrutura de super baixa latência para atender o trader dá mais resiliência para o cara de longo prazo. Sim. E o fato de eu ter o cliente de longo prazo me faz ter uma área de análise muito mais abrangente que eventualmente o trader usa para diversificar um pouco mais a carteira dele. Então, uma forma de usar mundos diferentes para ter um cardápio que atende todo mundo. Excelente, excelente. Cara, me fala um pouco sobre concorrência, né? O setor está bastante aquecido, não quero ser deselegante nem nada, mas mais uma maneira de poder mencionar que tem uma série de players bem tradicionais e que estão investindo pesado, né? Quer dizer, tentando realmente serem também o veículo através do qual as pessoas vão fazer essa migração que você falou de um mundo menos sofisticado, mais renda fixa, para um mundo mais sofisticado, com um leque de opções maiores. Então, você tem aí, né, XP, BTG, Safra Invest, Credit Suisse, toda uma série de empresas, inclusive, se colocando, comprando corretoras, né, como, eu sei que você não pode falar, mas eu deixo a transação aí também do Santander com a Toro. O que você está enxergando de concorrência? O que você pode falar, na verdade, sobre seus concorrentes aí para o nosso público?
coisa que eu acho hoje que está acontecendo, Fred, que eu fico super feliz, é assim, uma concorrência de alto nível. A gente tem visto cada vez mais boas empresas trazendo boas propostas para o mercado, né? Não era outro dia e toda semana o Banco Central precisava fechar alguém, porque estava jogando fora das 4 linhas, não tinha controles adequados, não estava em dia com a prevenção à lavagem de dinheiro. E hoje eu tenho visto que o fato do mercado estar crescendo voltou a atrair a atenção de gente séria, e essa atenção de gente séria está fazendo com que existam muitos players com as mais variadas propostas. Você citou alguns, todos eles, porque a gente tem uma admiração enorme e que tem ofertas que são adequadas para públicos diferentes, alguns para públicos mais sofisticados, outros para menos, alguns para quem gosta mais de bolsa, mais de renda fixa. Então, acho assim, o primeiro ponto é que hoje é uma concorrência mais legal de se ter. Ela é mais difícil do ponto de vista de são melhores agentes que estão concorrendo, mas eu acho que para a reputação do mercado como um todo isso é muito positivo, né? São empresas muito sérias que estão jogando, e a gente tem visto isso do lado das empresas que estão nesse ambiente e também do lado do regulador, que tem feito um trabalho muito importante em termos de prestação de informação e de atitude correcional. Pô, esse aqui está fora da linha, volta rápido antes que a gente precise te dar um cartão vermelho. Então, acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é bem marcante nesse mercado é que tem um benefício claro para o cliente em termos de custo, né? Na hora que você tem muita concorrência, existe uma redução do que são as margens da indústria, e a gente está vendo isso no modelo que, pelo fato, né, uma estrutura bem particular do Brasil, que está sendo vencedor para os dois lados. A gente está vendo custos menores para cada cliente. Então, você, Fred, e eu, Márcio, pagamos menos para usar serviços financeiros, mas, ao mesmo tempo, as instituições financeiras estão ganhando mais. E por que isso? Porque o mercado está crescendo tão rápido que a redução de preço não compensa o tamanho da expansão do bolo. Então, se eu saio de 400, 500 mil pessoas para 3 milhões de pessoas, ainda que o preço caia pela metade, o universo de receita que existe ali é algumas vezes maior do que era antes. Então, acho que isso tem sido uma tônica importante para a indústria, né, que ainda mantém sustentabilidade. Eu não acredito, na medida que tudo converge para zero e a margem acaba, em algum momento essa conta vai chegar, seja através de quem tem mais caixa sendo o último sobrevivente e exercendo um poder de mercado que vai ser ruim para o consumidor mais à frente, seja através de uma volta de tarifas ou pouco transparentes ou inadequadas. Mas hoje o que eu vejo é um movimento ao contrário. A gente está num caminho saudável de expansão de mercado grande o suficiente para acomodar uma redução de custo. Acho que isso é super saudável. E um terceiro e último ponto que eu acho que vai ser interessante de ver, e que a Toro talvez tenha dado um dos primeiros passos nessa direção, mas que é um movimento muito mais amplo, que é como que outsiders, né, quem vem de fora do sistema financeiro, está trazendo um ingrediente novo para o que é essa brincadeira ali. Ontem o Mercado Livre foi autorizado como uma instituição financeira. Há pouco tempo atrás isso era impensável, era um site ali de compra e venda de produtos. Tem uma efervescência de wallets, de carteiras digitais, de cartões sendo emitidos, de novas instituições de investimento. Eu acho que o que a gente vai observar nos próximos anos é que vai existir um movimento crescente enquanto o mercado estiver nessa onda de expansão, e me parece que mais à frente vai haver um movimento talvez de acomodação ali dentro de nichos, de clusters, de quem tem a melhor oferta. Então, me parece que vão existir alguns vencedores para cada um dos vários nichos que vão se formar. Para quem atende o investidor de média renda, vão existir alguns vencedores, mas isso são capabilities, habilidades diferentes do cara que tem muito dinheiro, e ali eu acho que vão ser outros vencedores. Existem instituições que se baseiam em agentes autônomos, hoje cada vez mais sérios, com estruturas cada vez mais profissionais, e que vão existir alguns vencedores entre elas, outras com os consultores. Eu acho que isso tudo aí vai ser algo que a gente vai poder assistir e aprender muito com o processo. O que eu acho que vai ter em comum entre todos esses ganhadores, né, seja na base, no meio, no topo da pirâmide, vai ser um mercado mais justo em termos de precificação. Acho que esse é um movimento sem volta. Tudo que a tecnologia entrou e teve esse efeito de disrupção, isso veio e ficou, né? A gente vê o preço que você paga para pegar o carro e te levar de um lugar para o outro, ao filme que você assiste sob demanda na televisão. E um segundo ponto que eu acho que veio para ficar também é a transparência. Investimentos ainda é uma das poucas indústrias que você compra o produto e a maior parte dos sites não te conta o frete. Então, você não sabe quanto que está sendo pago ali atrás, o que tem
de estrutura de remuneração, e eu acho que por pressão concorrencial e por um apoio também do regulador, o mundo vai evoluir para que os vencedores tenham uma postura mais transparente. Eu acho que no final é bom para todo mundo, né? Ganhar dinheiro não é pecado, mas ganhar dinheiro de forma transparente ou obscura já entra num terreno mais pecaminoso. Então, acho que tem sido um movimento bom de subir a régua, tirar do jogo quem não tem essa postura ética correta e deixar o ambiente mais amigável aos negócios e ao bom investimento. Oh, bacana, excelente. Acho que concordo com uma grande parte do que você falou. Realmente é uma concorrência que está levando a uma elevação do nível do jogo, está levando a uma transparência maior, a uma abordagem mais séria de alguns canais de atendimento. A gente autônomo, por exemplo, né, eu acho que já deu uma evoluída e talvez precise de evoluir um pouco mais ainda. Eu acho que é um jogo onde o bolo cresce, você tem razão. Muito embora destaque que eu acho que tem alguns nichos de mercado que estão sangrando, né? Tem algumas gorduras que precisam emagrecer, né? Tem algumas taxas bastante altas que precisam ser muito cortadas ainda para a gente, como cliente financeiro, bancário, investidor e etc., realmente poder se considerar como bem atendido. Gostei que você destacou aí também movimentos, inclusive, de fintechs, né, Mercado Pago, Nubank, comprando a Easy e etc., que antes eram wallets ou meras contas digitais e que estão aumentando a tua oferta de produtos e serviços. Inclusive, isso me traz à tona uma fusão, de novo, entre as funções, né, de conta, de funções de pagamento, cartão de crédito, boleto, etc., e a função de investimento, quer dizer, aquelas coisas que estavam muito bem separadinhas há alguns anos atrás. Me parece que elas estão voltando a se fazer uma fusão, se mesclar novamente, né? Eu acho que isso tudo, inclusive uma terceira fusão, que é uma coisa que me surpreende, inclusive alguns bancos digitais que parece que estão querendo virar e-commerce, estão querendo virar Magalu ou alguma coisa assim, né? Se o Mercado Livre vem de lá para cá, tem alguns bancos digitais que vão daqui para lá, com uma certa interseção também entre aquilo que é financeiro e não financeiro. Bom, não sei se você concorda ou teria alguma coisa a acrescentar em relação a esses pontos aí. Excelente, Fred. Acho que você passou por movimentos, e são movimentos que a gente não pensaria há um tempo atrás. São movimentos que eu concordo que são linhas mestres que a gente tem visto. Eu acho que vai ter uma conexão entre serviços financeiros. E eu vou te falar que, pessoalmente, eu ainda eu oscilo entre o que é a minha crença. Eu prefiro ainda estar na posição de espectador antes de ter uma opinião mais forte, se o que vai ganhar é a monolinha ou se é a conexão de serviços. Porque eu vejo prós e contras dos dois lados. Quem é monolinha tem a vantagem da simplicidade, do foco, de botar toda a energia em fazer uma coisa. Então, você tem empresas que tiveram experiências ultra vencedoras com cartão de crédito. O cartão de crédito é um mundo complexo, mas é um mundo só. Então, era só gerenciar, só entre aspas, né? Não estou menosprezando de maneira alguma o desafio, mas é uma linha, toda a estrutura, inteligência, capital, esforço, investidores, tempo, marketing, para isso. Do outro lado, você tem o sistema dos incumbentes, né? Será que não é porque eles têm tanta coisa que eles se abriram para a disrupção? Quem faz crédito, imóvel, crédito pessoal, pessoa jurídica, investimento, consórcio, capitalização, exterior, corretagem, talvez esteja aí esse motivo. E de outro lado, você tem o benefício e a narrativa da simplificação, né? Ao mesmo tempo que o monolinha tem essas vantagens, ele perde inconveniência. Então, o cara que é monolinha no cartão de crédito, talvez não tenha investimentos, talvez não tenha remessas para o exterior, talvez não tenha consórcio, crédito imobiliário. E aí você tem a pergunta se a vitória é partir de um lugar monolinha e expandir, ou se a vitória realmente é continuar mais e melhor dentro do monolinha ali nas adjacências. E aí, quando a gente olha para a experiência internacional, eu fico curioso, porque eu vejo casos de sucesso no monolinha, casos de sucesso na expansão,
e casos de insucesso nos dois, né? A gente que começou a monolinha, começou a expandir e derrapou ali, o carro capotou na curva, e gente que começou com muito produto e não conseguiu sustentar ali algo que parava de pé. Mas eu acho que é um movimento que está acontecendo e eu tenho achado bem legal também essa interação, não só do comércio, né, do e-commerce, mas a interação de todo mundo que tem grandes bases de dados, grandes bases de pessoas com o mundo financeiro. Hoje você vê provedor de software que está virando wallet, você vê rede de varejo, de vestuário, loja de rua, criando os próprios cartões e um ecossistema ali em volta. Isso eu acho que também vai ser uma coisa legal. E é outro lugar que eu vejo o mercado também crescendo, né? O Brasil tem uma população não bancarizada muito grande, né? Milhões e milhões de pessoas que ainda não têm acesso ao sistema financeiro formal e que eu acho que essas iniciativas ajudam a trazer, né? A gente gosta muito de olhar para fora para ver onde que a gente pode melhorar, o que a gente tem para evoluir, mas em sistema financeiro a gente dá muita aula, né? A gente tem um sistema financeiro sólido, rápido, do ponto de vista de eficiência muito bem montado e que é referência, benchmark para muito lugar lá fora. Então, eu acho que na hora que a gente consegue juntar esse mundo do comércio, do varejo, da rua com o sistema financeiro, tem uma externalidade a mais muito positiva, que é trazer essa turma para a formalidade, né? Tem esses benefícios e, além disso, ainda traz um benefício que essa sim é uma coisa que o Brasil precisa colocar no trilho, que é sobre retidão de conduta, né? Na hora que você está no sistema financeiro formal, tradicional, tem gente olhando para prevenção à lavagem de dinheiro, para recolhimento de impostos, para formalização das transações, e isso tende a melhorar, né? Se você está num jogo de futebol, que um time, o juiz está olhando e o outro time pode dar carrinho, talvez você tenha um resultado que não seja o mais justo. Na hora que todo mundo precisa colocar a chuteira e, se fizer falta, ganha cartão amarelo, cartão vermelho, eu acho que o jogo fica mais legal e o campeonato ganha mais relevância. Bacana, bacana demais. A gente conversou sobre várias coisas, estrutura de mercado, né, evolução da Toro, concorrência, prognósticos, e eu acho que isso dá para o nosso ouvinte uma perspectiva bem, bem legal do ponto de vista de negócio e do que está acontecendo no mundo dos investimentos. Mas para o seu Zé e para a dona Maria, para aquele pequeno investidor, você falou aí que a base de clientes da Toro é de pessoas que têm 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais para investir. Que palavras, assim, você já deu uma série de bons conselhos, né? Quer dizer, mas eu te dou ainda uma atribuição final, um para-casa final, esse aqui. Que mensagem você pode deixar em relação à tua visão de cenário, de futuro e como é que eles devem, né, o que eles podem fazer para navegar isso, né? Quer dizer, tá muita coisa mudando, muita peça solta se movimentando ao mesmo tempo, né, estrutura de mercado, taxas, como você citou, muito baixas, mudanças normativas, né? Você falou de câmbio aí, tem uma consulta pública agora permitindo ações de pagamento que façam remessas para o exterior, recebam, né? Quer dizer, tem os movimentos aí onde bancos que eram só de investimento passam a oferecer cartão de crédito, ações de pagamento passam a poder fazer investimento. Aí, volto no começo da nossa conversa, me parece haver uma profusão de opções e de coisas se mexendo, né? Que pode paralisar um pouco as pessoas. E é isso que eu não gostaria que acontecesse. Eu acho que informação é fundamental, mas as pessoas precisam, vamos dizer assim, ter essa capacidade de analisá-las para poder agir em seu próprio interesse. Então, deixo aí a palavra para você agora no final, para você tentar dar uma pincelada em relação a o que o Márcio Placedino recomenda. Bom, Fred, um bom desafio, né? Que tem muita coisa que a gente gostaria de falar, mas acho que nessa hora, puxando o gancho do que foi a sua fala, é a hora de ser simples, né? Não adianta querer levar, você não sai com carro de 0 para 200 km por hora. Você passa a primeira, segunda, terceira marcha e vai fazendo isso ao longo do processo, né? Ninguém precisa pular da poupança direto no mar aberto, que é o mundo de investimentos mais sofisticados, mais completos. Então, a primeira sugestão que eu teria é a educação, né? A educação é uma arma extremamente poderosa. Não precisa ser chato, não precisa ser maçante. Pode ser, como eu falei mais cedo, um stories no Instagram, um post no blog ou um vídeo de um influenciador que é da sua confiança. Isso vai te dar poder para criticar, para questionar,
para avaliar o que é melhor para você. A partir do momento que esse investidor, o seu Zé e a Dona Maria, tiveram esse primeiro contato, que eu acho que é importante, eu volto naqueles pilares, né, que são simples, mas são difíceis de serem aplicados no dia a dia. A brincadeira do brócolis, né? É fácil saber que tem que comer brócolis, é difícil todo dia colocar salada no prato. Então, fazer investimentos com visão de longo prazo, com aportes recorrentes e com uma carteira diversificada. Não precisa ter muito dinheiro para isso, nem muito conhecimento. Então, como é que você faz para fazer investimentos primeiro recorrentes? O primeiro segredo, uma instituição que seja séria. O que eu chamo de uma instituição séria? Regulada pelas autoridades que a gente tem, pelo Banco Central, pela CVM, pela B3, pela Anbima. É o caso da Toro e de outros players que a gente tem no mercado e que te cobre taxas baixas. Eu falo aqui pela Toro e vendo a taxa zero, acho que zero é o melhor preço e existem outros que talvez façam sentido para determinados contextos, mas com uma instituição íntegra e taxa baixa, você consegue começar a investir. Fazer de forma recorrente vai depender da sua disposição de renda, da sua disciplina, e é algo que vem de dentro para fora. A Toro, nesse ponto, não pode fazer nada pelo cliente, o Marcinho ou o Fred também não podem. Isso depende do investidor criar essa disciplina de, igual perder peso. Tem que comer menos caloria do que você gasta, guardar dinheiro, você tem que gastar menos dinheiro do que você ganha. Tão simples quanto isso. E para diversificação, eu acho que a educação vai dar essa ferramenta para que esse seu Zé e a Dona Maria conheçam um pouco mais do mercado. E para quem ainda não estiver muito confortável, eu tenho uma sugestão que são os ETFs. Né? ETFs são fundos que você compra com um clique pela tela do computador, sem pagar taxa de corretagem e que te diversificado. Com R$90 você pode ser sócio das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Com mais ou menos R$90 também você pode ser sócio das 70 maiores empresas do Brasil. E com mais R$100 você pode ter 40 títulos públicos federais atrelados à inflação dentro da sua carteira. Quer dizer, se você guardar R$300, que é 1/3 do que é o salário mínimo, você pode ter mais de 600 ativos na carteira, dando 3 cliques na sua tela. Então, hoje a gente tem acesso a isso, é um produto super legal, custo baixo, transparente, bem diversificado e é uma ótima porta de entrada. A partir daí, estudou um pouquinho, ampliou um pouquinho o que tem de investimento, pode conhecer um produto um pouco mais sofisticado, pode comprar uma ação individual de uma empresa que você acredite que tem uma perspectiva boa de longo prazo, um fundo imobiliário para passar a receber aluguel sem pagar imposto e a partir de valores muito baixos. Então, o mercado é bastante democrático e minha sugestão, tentando resumir, visão de longo prazo, aportes recorrentes e esse viés de educação financeira e uma pegada fundamentalista. Acho que isso aí ajuda a todo mundo que está começando a dar o primeiro passo correto e a partir daí conhecer o que do mercado que mais se adequa ao seu perfil e seguir nessa linha. Né? A gente começa a estudar mercado financeiro, mas nunca acaba. Né? Então, é um pouquinho do que eu daria de dica para o primeiro passo. Não, sensacional. Você fechou com chave de ouro. E não fechou porque eu vou te fazer uma outra pergunta. Agora a sua resposta me deu um ensejo, uma dúvida a mais. Vocês, como uma empresa de educação, né, DNA de educação, qual que é a avaliação que você faz da evolução da educação financeira do brasileiro? Você acha que está melhorando? Se não está ainda rendendo do jeito que deveria estar, onde é que precisa melhorar um pouco mais? Fred, esse é um tema que eu sou também super feliz para falar, viu? Eu acho que está melhorando muito. Educação financeira, se tornou acessível. Então, existem bons cursos e cursos que valem os preços altos que são cobrados, mas existe muito conteúdo acessível, seja barato ou seja efetivamente de graça. 2, ele ficou de muita qualidade, né? A gente não pode julgar um mercado pelo mau exemplo. Então, existem maus professores, igual existem maus corretores, maus médicos, advogados, policiais, juízes, mas se você olha o lado bom, o que é a regra, e a regra tem sido muito positiva. Assim, muitos influenciadores trazendo uma linguagem contextualizada, simplificada, que atinge milhões de pessoas. A gente vê vários perfis ali que você tem milhões de views no YouTube, milhões de seguidores no Instagram, isso eu acho muito legal. E aí, dando uma perspectiva de quem está do outro lado, né, da cozinha, está dentro agora do mercado financeiro, a Toro, há 2, 3 anos atrás, recebia clientes completamente iletrados em produtos financeiros, não conheciam nada e a nossa maior demanda educacional era pela educação financeira mais básica.
Hoje, essa demanda continua, ela é maior até em termos absolutos do que era anteriormente, mas já existe um cliente que chega mais sofisticado, né? Já existe muita gente que chega sabendo o que é uma ação, o que é renda passiva, qual que é o poder dos dividendos, a diferença entre um fundo imobiliário e comprar um imóvel para alugar. Então, eu acho que ela tem evoluído muito. E que apesar da gente ter talvez alguns movimentos que exageram para um lado ou para outro, que talvez usem uma linguagem um pouco moderada e tragam uma marca ali de pouca seriedade, eu acho que o conjunto da obra é muito positivo. Assim, eu sou contra olhar para os educadores financeiros pelos maus exemplos. Acho que tem maus exemplos que a gente corrige, a gente ajusta, seja o próprio consumidor ou o regulador no seu papel, mas na essência eu acho que isso tem evoluído muito bem. Hoje eu acho que a gente está evoluindo. Ainda tem muito para ser feito, né? O brasileiro ainda é, na média e na estatística oficial, pouco letrado financeiramente em relação a outros pares, mas eu acho que a tendência do curso do Rio está muito positiva. Assim, me parece que a gente vai desembocar num lugar melhor do que de onde a gente partiu. Legal, legal. Estou pensando naquela estatística que você deu dos participantes da Bolsa. Eram 400 mil, hoje são 3 milhões e tantos, e precisamos chegar ainda em 20 milhões. Né? Então, assim, avançamos na educação financeira um bocado, mas ainda talvez talvez não, certamente tenha um bocado para evoluir. Legal também a perspectiva que você deu de quem está do outro lado da cozinha, os clientes que você recebiam há um tempo atrás, muito iletrados, que hoje chegam já um pouco mais preparados. É importante de ouvir isso. Márcio, cara, um grande prazer conversar com você, cara. É um papo sempre bastante interessante, rico. Aprendi um bocado aqui com você hoje. Muito obrigado por compartilhar tuas visões e tuas informações aí com o nosso público. Só te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de tempo de poder falar aqui com o convite do Educando Seu Bolso. Muito obrigado e deixe com suas considerações finais se você tiver alguma ainda aí, cara. Eu que agradeço, Fred. É um super prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. Sempre um papo inteligente, uma conversa legal, um assunto que acho que para a gente, né, é apaixonante, mas para muita gente também é um tema legal de ouvir um pouquinho. Então, agradeço muito o convite. Deixo meu abraço aí para todo mundo que está escutando e o convite para aprender um pouquinho mais sobre esse mercado. Tranquilo. Legal. Para o nosso ouvinte, eu deixo o apelo de sempre aí que nos ranqueie, nos critique, reclame, sugira assuntos para que a gente volte aqui semanalmente com uma pauta cada vez mais pertinente para os problemas que vocês têm por resolver. Um grande abraço, Márcio. Valeu, cara. Um abraço, Fred. Tchau, tchau. Tchau, tchau.